Olá, está iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo, o tema dessa videoaula é reprodução sexuada das gimnospermas e angiospermas. Então vamos seguir com nossos estudos. Quando a gente pensa em grupo de gimnospermas, a gente está falando especificamente dos pinheiros, né? Os pinheiros são os representantes desse grupo, pois eles produzem a pinha, que seria o quê? A semente dessa árvore, dessa planta. E essa semente ela fica exposta no ambiente, ela fica como se fosse nua, ela não tem um revestimento, ela não tem uma proteção que nem as angiospermas, porque as angiospermas, as sementes elas ficam dentro de um fruto. Então esse fruto protege e reveste a semente. Já nos pinheiros não, as sementes ficam todas expostas. Para quem não sabe o que é um pinheiro, né, ou uma pinha, tá aí uma imagem na tela para vocês darem uma olhadinha e se identificarem sobre o que a gente está falando, tá? Na ciência, nessa área que estuda a reprodução das plantas, a botânica, essas pinhas que a gente conhece por esse nome popularmente, elas são conhecidas e são chamadas pinheiros. Eles produzem o que a gente chama de estróbilos, que a gente conhece popularmente como pinha. Então, pinhas, que são aquela estrutura ali que eu mostrei a imagem para vocês, elas são conhecidas como estróbilos, ok? Então, quando a gente fala estróbilos, a gente está falando dessas pinhas, que é o órgão reprodutor desse grupo de plantas, que é a gimnosperma. Como é que funciona a reprodução? Como é que elas reproduzem e como é que funciona o ciclo de reprodução de uma gimnosperma? Lembra no vídeo passado que eu falei que todos os grupos seguem praticamente a mesma coisa? Que são duas fases, uma fase gametófita, uma fase gametófita e uma fase esporófita? Então é a mesma coisa, tá? Então vamos seguir aqui, ó, vou botar uma imagem aqui na tela para vocês, preste atenção e acompanhe a sequência. Aqui na imagem nós temos dois tipos de pinheiro, um pinheiro feminino e um pinheiro masculino, né? O pinheiro masculino ele vai produzir o cone masculino, que vai gerar os grãos de pólen. O que seria esse grão de pólen? Ele é um grão que dentro desse pólen vai estar os gametas, vai estar as células sexuais. Então, quando esse pólen ele entra em contato com um órgão reprodutor feminino da mesma espécie, vai ocorrer a fecundação e vai gerar uma nova espécie, uma nova árvorezinha. Agora, para que esse pólen ele chegue e entre em contato com outra árvore feminina, é preciso de um agente polinizador, que nas angiospermas os principais são os insetos e as aves. Aqui a gente tem como principal agente o vento. Por quê? Porque nas gimnospermas não é atrativo para os insetos. A pinha não libera um aroma interessante, não tem cores que chamam a atenção de insetos e aves. Então quem faz essa polinização é o vento. Então o vento acaba levando esses grãos de pólen que o cone masculino ele reproduz, e esses grãos de pólen são levados pelo vento, ele como a imagem apresenta pra gente, e ele entra no órgão reprodutor feminino, né? Então aqui na árvorezinha feminina nós temos o cone feminino, que ele vai estar a oosfera. Ali dentro daquele cone vai ter um espaçozinho, né? E esse espaçozinho vai estar a oosfera, que é o que? A célula reprodutora do sexo feminino, como a gente já viu isso na aula passada também. Então aqui nós temos o grão de pólen, que seria a célula espermática masculina do pinheiro, e nós temos a oosfera, que é a célula reprodutora ou célula reprodutiva feminina do pinheiro. O que vai acontecer? Esse grão de pólen que foi levado pelo vento, ao ele entrar em contato com a oosfera, vai ocorrer a fecundação, e dentro dessa fecundação vai gerar um embrião. Então ali dentro vai formar a semente, essa semente vai estar o embrião e uma reserva de alimento, que serve para esse embrião se desenvolver e gerar uma nova fruta, né? Uma nova planta. Então, quando esse embrião, essa semente, ela germina, ela cai no solo e é germinada com água, com nutrientes, ela começa a crescer, se desenvolver, vai ocorrer o brotamento, né? Ela vai começar a germinar ali, vai sair o brotinho, começa a germinar, originando uma nova planta, tá? Então esse é um ciclo da planta gimnosperma, dos pinheiros e da pinha. Então nós temos ali a árvore de sexo masculino e feminino,
masculino libera grãos que entram em contato com a arvorezinha feminina devido à força do vento, fecundando a oosfera, gerando o embrião, né, que é a semente, e essa semente, quando cai no solo, ela pode germinar e gerar uma nova planta, ok? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode perguntar nos comentários. Agora nós vamos para o segundo grupo de plantas, que seria a angiosperma. A angiosperma ela possui duas características que na gimnosperma não tem, que são flores e frutos. Então, na angiosperma a gente vai perceber que o seu órgão reprodutor é uma flor, enquanto lá na gimnosperma era a pinha, né? Ou o que a gente chamava de estróbilo. E aqui não, aqui são as flores. Então a gente vai entender qual que é a estrutura de uma flor, como é que é a estrutura de uma flor masculina e feminina. Aqui na imagem eu vou mostrar para vocês uma hermafrodita para facilitar e a gente conseguir ver esses dois órgãos reprodutores na mesma flor, que isso tem na natureza, é possível, tem flores hermafroditas. E depois eu vou apresentar para vocês a fecundação até formar o fruto, ok? Então bota aí na tela a estrutura de uma flor, tá? Eu estou olhando aqui também, para me perder eu conseguir ver o que vocês estão vendo. Então vamos lá. Aqui nós temos uma flor, e essa flor tem várias características, né? Nós temos o receptáculo ali embaixo, o pedúnculo ali embaixo, que ele tem a função de suporte e segurar toda a estrutura reprodutiva da flor. Depois nós temos as pétalas, né? Que tem a função, tem cores das mais variadas e servem para chamar a atenção de possíveis polinizadores como insetos e aves. E aí aqui no meio nós encontramos as estruturas tanto masculina quanto feminina. Primeiro a gente vai ver a masculina. Então a masculina nós temos aqui o estame, né? O que seria esse estame? Esse estame, como até o próprio livro traz para a gente, refere-se à parte masculina da flor, né? Que é composta pelos estames que se encontram sustentados pelo filete. Então, como é que funciona isso? Temos o filete, que é uma sustentação, e na ponta desse filete nós encontramos uma estrutura chamada antera. É ele que vai abrigar os grãos de pólen. É ali onde a gente vai encontrar os grãos de pólen, e nesses grãos de pólen vai estar os gametas masculinos da flor. Então, revisando ali, ó, o estame é o órgão reprodutor masculino, que a gente pode chamar de androcel, né? Ali nós encontramos o filete, que tem a função de sustentação, e a antera, que seria a partezinha da planta onde a gente encontra os grãos de pólen, ok? Então, bem simplesinho até agora. Agora nós vamos para a parte de órgão reprodutor feminino da planta, ali do outro lado, aqui no lado direito. Nós temos o carpelo, né? Na verdade, o órgão reprodutor feminino da planta a gente chama de gineceu. O gineceu ele é formado pelo pistilo ou carpelo, que é o que está ali na imagem para vocês, subdividido em ovário e estilete, né? E ainda assim tem estigma ali, que é a saída, que é a partezinha por onde vai entrar os grãos de pólen, tá? O ovário é a porção dilatada e basal do carpelo. Então ali embaixo, ali naquela parte verde, bem no centro, a gente tem o ovário. É ali onde a gente vai encontrar a oosfera. É ali onde o grão de pólen, quando ele for descendo pelo estilete, ele vai chegar até o ovário, e é ali onde vai ocorrer a fecundação e a geração do embrião, tá? Então, veio o grãozinho de pólen, ele entrou ali no estigma, que é a entrada, ele vai passar pelo estilete e vai chegar até o ovário, ali onde a gente vai encontrar a oosfera. O estilete é a porção alongada do carpelo, com uma abertura na sua extremidade, denominada estigma. Então, o estigma é a abertura do carpelo, é por onde vai entrar os grãozinhos de pólen, tá? E aí, a partir disso, os grãos de pólen vão descendo pelo estilete até chegar no ovário, tá? E ali vai estar a oosfera e vai ocorrer o processo de fecundação. Então, de uma forma bem simples, tá? Órgão reprodutor masculino das flores. Nós temos o androceu, tá? Que ele é composto pelo estame e é dividido pela antera, que é onde abriga os grãos de pólen, e o filete, que tem a função de sustentação.
Já no feminino, nós temos ali o gineceu, que ele é composto pelo carpelo e pelo ovário. O carpelo ele é dividido em estigma, que é a parte de entrada, por onde vai entrar os grãos de pólen, e o estilete, que é um tubo por onde vai passar os grãos de pólen até que ele chegue o ovário, tá? Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários sobre essa estrutura das plantas, que a gente vai conversando e aprendendo junto sobre isso. Agora, sobre a fecundação. Como é que a planta ela se fecunda, né? Tem a questão de autofecundação, porque as plantas elas são hermafroditas, não todas, né? Mas algumas flores são. Então, elas podem se autofecundar. O grão do pólen dela pode entrar no próprio estigma e fazer a fecundação. Agora, nós temos plantas que têm realmente flores separadas, né? Temos as flores masculinas e as flores femininas. E aí precisa de um agente polinizador para fazer essa função, que pode ser inseto, pode ser ave, pode ser vento, pode ser água. Temos inúmeros fatores que fazem essa polinização. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona a polinização e a fecundação das angiospermas. Então aqui na imagem que eu estou botando na tela para vocês, nós temos uma plantinha, né? Essa planta tem sua flor, e a flor tem toda a estrutura aqui, ó. Nós encontramos a estrutura, o órgão masculino, né? Que seria o quê? A antera e o filete aqui em amarelo, ó, prestem atenção. Ele libera os grãos de pólen, e esses grãos de pólen podem cair lá na estigma, né? Que é aquela parte bem central da flor, e é ali por onde vai cair os grãos de pólen. Eles vão descer por esse estilete até chegar no ovário. Chegando aqui no ovário vai estar, né, a nossa querida amiguinha célula reprodutora feminina chamada oosfera, e vai ocorrer o processo de fertilização. Ocorrendo a fertilização, vai formar a célula chamada zigoto, vai começar a se multiplicar, gerando o embrião, né? Esse embrião ele vai gerar a semente. Então é do embrião que se forma a semente. Com a semente, algumas plantas elas fazem esse fruto, né? Então a semente com a reserva energética ela começa a se desenvolver e vai formando o fruto. E esse fruto vai crescendo, vai amadurecendo, ficando com cores atrativas, sabores açucarados devido à frutose que a gente encontra nas frutas, chamando a atenção de alguns animais, facilitando até na dispersão dessa semente. Então, vem uma ave específica se alimentar do fruto, acaba pegando essa semente e fazendo a dispersão dela em outro ambiente, tá? Essa semente, quando ela cai no solo, ela começa o processo de germinação, ela começa a germinar, né? Formando uma nova planta, tá? Um novo indivíduo. E essa planta vai fazer o mesmo processo, vai crescer, vai se desenvolver, vai crescer as flores, e a partir dessas flores, que é o seu órgão reprodutor, ela consegue fazer a fecundação, tá? Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, pode perguntar no Google Class e nas videoconferências, ok? Bons estudos e a gente se vê na próxima videoaula.